Olá, sejam bem-vindos à nossa última aula do terceiro bimestre de Geografia, cujo tema é Circulação e Produção de Energia. E o que isso significa? Justamente nós temos que falar sobre a questão comercial do Brasil. O Brasil ele compra e vende de outros países, certo? E isso precisa de um fluxo energético, ou seja, de energia elétrica muito grande para as nossas indústrias. Para quem não sabe, o Brasil possui sim indústrias, tanto em Manaus, que é uma das principais, quanto também no ABCD paulista, que é justamente a questão automobilística do nosso país. E isso requer uma quantidade de energia muito grande e de logística. É sobre isso que essa aula aborda. A circulação no país das rodovias. Bom, circular, né, a questão do cidadão, né, de ir e vir é um direito constitucional de todo cidadão brasileiro. Todo brasileiro tem direito de ir e vir livremente por todo o país. E para que isso aconteça, há de se existir uma logística, né? Seja de criação de rodovias, seja de pavimentação de ruas ou avenidas na própria cidade, ou de estradas federais, estaduais e até mesmo municipais, por exemplo, vicinais, principalmente em zona rural, tá? Para que se tenha agilidade nesse mundo globalizado que nós temos, a locomoção física de pessoas também tem que ser rápida, né? Ou seja, tem que existir uma logística, principalmente nos grandes centros urbanos, de locomoção de pessoas, principalmente na questão do trabalho para casa e da casa para o trabalho, tá? Porque as pessoas geralmente moram longe do seu trabalho, tá? E o que que se viu, o que que foi estudado e a que esse ponto chegou, né? Hoje em dia, principalmente nos centros, é bem mais fácil você se locomover por meio de transportes públicos e coletivos. O que que é isso, professor? A questão dos ônibus e também dos trens, né, ou então de metrôs elétricos, né, ou metrôs ainda naquela circulação antiga. Isso porque você vai levar uma grande quantidade de pessoas em uma só viagem e vai conseguir fazer o despacho, né, das pessoas para geralmente ali os centros comerciais, que é onde a maioria das pessoas trabalham em cidades pequenas e também em cidades grandes. Que é justamente aquela situação que eu disse, né? Não só também para o trabalho, quanto também para qualquer lugar de lazer. Por exemplo, a pessoa vai num cinema, numa praça, ela vai sim se utilizar de transporte público e coletivo, ou seja, provavelmente ali de um ônibus, né? Na maioria das cidades que já tem ali mais de 150 mil habitantes possui transporte coletivo e público, né? Mas não só pelo fato de ser público que ele vai ser gratuito, certo? Geralmente se vem com os subsídios. E mesmo que as pessoas às vezes possuam veículos, né, carros ou motos, muitas vezes elas preferem utilizar o transporte público para ir para certos lugares, tá? Justamente por questão de locomoção, às vezes não quer estar procurando um lugar para estacionar, ou então quer evitar congestionamento, que é justamente o tema desse slide, né? A questão dos congestionamentos. Com o aumento de renda do brasileiro no geral, as pessoas foram conseguindo comprar carros, certo? Porém, muitas vezes o carro, além de ocupar um grande espaço e causar congestionamento, muitas vezes ele só está transportando uma pessoa que está indo para o seu trabalho, ou para a escola, faculdade, ou para alguma área de lazer, como eu já tinha citado anteriormente. E isso vai gerar os congestionamentos, porque tá indo uma grande quantidade de veículos e carregando poucas pessoas, né? Uma pequena quantidade de pessoas. É por isso que boas partes das prefeituras no Brasil afora está utilizando o sistema de faixa exclusiva para ônibus, né, para o transporte coletivo, justamente para tornar o transporte coletivo, mesmo para pessoas que tenham carros, um sistema mais atrativo, para que as pessoas passem a utilizar esse transporte e descongestione a cidade cada vez mais. E o Brasil, ele tem uma certa diferença na sua logística interestadual, ou seja, sua logística interna, que é a opção pelas rodovias. O Brasil sempre investiu bem mais em rodovias, justamente pela pressão ali da indústria automobilística, certo? O brasileiro estava conseguindo comprar carro, certo? E também a indústria também estava conseguindo comprar carro para despachar sua produção para o mercado interno através de ônibus, ou desculpa, através de caminhões. Por que que não construir rodovias, né? Era bem mais simples fazer isso. Porém, as rodovias, ela tem sim essa alta importância, inclusive para a nossa cidade, para o nosso município de Itaituba, que passa a rodovia Transamazônica, e ela interliga a nossa cidade, o nosso estado, com várias outras cidades importantes e chaves do Brasil,
Porém, as rodovias elas têm pouca durabilidade do seu asfalto, ela gera um alto custo de manutenção e também ela precisa de muita atenção do poder público, né? Diferente, por exemplo, da malha ferroviária, que seriam os trens, né? O sistema de trens, que a maioria dos países, principalmente europeus, utilizam para a sua logística interna, certo? Tanto de despacho de mercadoria para o mercado interno, quanto também para a questão de circulação de pessoas, né? Apesar de hoje em dia ser bem mais comum a utilização do avião. Aqui na nossa região, por exemplo, dando um pouco no segmento que virá à frente, nós utilizamos bastante a nossa malha hidroviária, ou seja, nós utilizamos muitos rios e barcos para a nossa logística, o que até diminui o preço da nossa produção aqui e deixa o nosso mercado mais competitivo, né? Para as coisas que o Pará produz e a cidade de Itaituba produz, até que se torna um pouco mais competitivo devido ao baixo custo que se tem de frete em questão de barcos, né? Porque não precisa de uma manutenção estatal ali nas malhas hidroviárias, né? Afinal, nós usamos basicamente os rios, mares e até os oceanos, né? Que já seria uma malha para fora do nosso país, não seria uma malha interna. E como se dá no longo da história, né, o Brasil ele utilizou desde a década de 40 um avanço nessa questão da malha rodoviária, né, só tinha uma única rodovia asfaltada, né, que era a rodovia que vai ligar o estado de São Paulo ao estado do Rio de Janeiro, principalmente as duas capitais, que já desde aquela época já eram capitais importantíssimas, né, e até hoje continuam sendo as duas principais capitais, os dois principais estados do Brasil. Então a gente sempre vê que sempre a questão logística é muito ligada ao comércio, como já tinha dito anteriormente, e ligada também à indústria, né? Porque a indústria produz e precisa escoar a sua produção, né? E na década de 60 também continuou essa expansão, na verdade, cada década continua a expansão das malhas rodoviárias, né? Apesar de sempre se reconhecer de que não é o melhor modelo de desenvolvimento para a logística de um país, mas continua se investindo na questão das rodovias, certo? Principalmente para interligar o Nordeste nessa década de 60, né? E no futuro, na década de 70, nós vimos também um esforço do governo federal para tentar alcançar o norte, né? Que foi na época também, na década de 70, que foi criada justamente a rodovia transamazônica, né? Ferrovia, opção para carga. E aqui nós chegamos ao ponto que é considerada mundialmente, né, a melhor forma de se exportar, de se locomover as cargas, certas? E até durante boa parte dos anos passados também era a melhor forma de se locomover o transporte de pessoas, certo? E no Brasil, diferente de vários outros países que têm dimensões continentais, o Brasil não investiu tanto nessa opção, né? Mesmo nos séculos passados, que era considerada a melhor forma de transporte de carga e de pessoas, certo? A nossa carga, a nossa malha ferroviária, ela recebeu investimentos, infelizmente, somente no final do século XIX e também no século XX. O que nós formos parar para pensar é muito recente, dado a opção que já teria desde séculos passados para esse investimento. Apesar do nosso país ser um país novo, mas ele já precisava sim de uma certa logística há muitos e muitos anos atrás. E agora que o Estado brasileiro vem correndo atrás desse prejuízo, né, e tentando implementar e criar cada vez mais ferrovias para a nossa malha. E aqui o que eu já tinha dito anteriormente é a questão das hidrovias, né, que também é considerado quando disponível, né, afinal nós precisamos de ter pelo menos uma certa quantidade de água de rios para poder ter uma malha hidroviária, certo? E o que é o caso aqui do nosso estado, né, que é o Pará, que tem muitos e muitos rios de dimensões enormes, certo? Nós temos uma das maiores bacias hidrográficas do mundo, certo? Se não a maior. Então, aqui pode ser implementada assim essa opção de logística perfeitamente, né? O que de fato acontece, né? É a nossa melhor e maior opção de transporte de pessoas e cargas e é a mais utilizada também, tanto no nosso estado quanto no norte inteiro, devido à nossa bacia hidrográfica. E durante muito tempo ela foi a maior forma de utilização para transportar soja, transportar carga para outros estados, né? Hoje em dia já não se é mais utilizado porque a maioria da parte das sojas que saem do Mato Grosso, né, para exportação para outros países, né, que a soja não é tão utilizada no mercado interno quanto no mercado externo, ou seja, ela é mais exportada do que consumida internamente, a soja que é produzida no Brasil.
ela vai sair do Mato Grosso, ser transportada para o porto de Miritituba através de uma rodovia, e de Miritituba ela vai se deslocar para outros portos maiores, através da nossa malha hidroviária, através da nossa hidrovia, ou seja, através do nosso rio Tapajós, que vai ser interligado com outros rios, e vai chegar até outros portos maiores, e aí sim ser levada com seu objetivo principal de chegar à China e também boa parte do mercado asiático e também alguma parte do mercado europeu, tá? Para quem não sabe, o Brasil ele é um dos maiores competidores nessa produção da soja, com a Argentina e Estados Unidos. O nosso transporte aéreo, devido à questão econômica, né? Afinal é muito caro você transportar carga através da nossa via aérea, né? Não só para o Brasil, né? Mas quanto qualquer outro país também vai se tornar muito caro fazer isso. Então ele é muito utilizado para transporte de pessoas, certo? Principalmente quando a pessoa vai tirar umas férias, ou então questão de logística de empresa, um funcionário precisa chegar até uma filial da empresa rapidamente, ele vai se utilizar do transporte aéreo, dependendo da distância que ele vai precisar se locomover. Então, é um transporte muito rápido, né? E muito seguro também. Então, ele é muito utilizado aqui no nosso país, né? E em boa parte do mundo, basicamente para transporte de pessoas, certo? Produção de energia. Produção de energia. Como eu tinha citado no início da aula, para ser gerado essa questão da indústria, né, para a indústria brasileira funcionar, nós precisamos sim de captação de energia, certo? E de produção de energia. Não só a questão da logística é importante, mas a questão da produção de energia é tanto quanto importante como a logística brasileira, certo? E a produção de energia muitas vezes é utilizada fontes não renováveis, né? Que infelizmente podem estar acabando esse material no mundo, certo? Que vai entrar a questão do petróleo, vai utilizar o gás natural. Isso não só para a questão dos carros, quanto também da produção de energia elétrica, certo? E aqui justamente, né, elas podem ser utilizadas também de fontes de energia que são renováveis, né, ou seja, que a gente pode captar da natureza e que elas não vão acabar, né, assim, dessa forma quanto os exemplos que eu dei anteriormente, certo? E isso aí nós podemos utilizar o vento, né, que é a energia eólica, nós temos também as hidrelétricas, né, que vão utilizar a água, e também nós temos a energia solar, né, que são as placas solares que são utilizadas, que é justamente a energia do sol, que são captadas do sol e geram energias elétricas, né? Que são justamente as energias mais utilizadas no Brasil, certo? Principalmente as energias da hidrelétrica, certo? Aí aqui nós temos uma ilustração de uma usina hidrelétrica, né? De uma barragem, digamos assim, né? E aqui nós temos a energia eólica através desse catavento, né? E também as placas solares ilustrando a energia solar, certo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau!